aqui para mais um vídeo informativo e hoje eu quero compartilhar mais uma vez o que eu tenho vivido e um pouco da nossa rotina aqui em Missões. No início de 2019 eu fui como estudante e aluna para Moçambique e lá eu vi Jesus fazer muitas coisas na minha vida e na vida das pessoas que estavam lá. No final do ano passado eu liderei um time de estudantes para o sertão do Piauí e foi maravilhoso o que Jesus fez. E agora eu tô tendo o privilégio de mais uma vez liderar um time e voltar para a África, mas dessa vez na África do Sul. E nós vamos trabalhar com comunidades, nós vamos trabalhar com igrejas, crianças, famílias, ministérios, servir a base missionária de lá. E eu quero compartilhar com vocês o que a gente faz antes desse processo de viagem missionária. Aqui na nossa base missionária Dunamis Farm, nós recebemos por ano muitos estudantes, muitas pessoas que vêm do mundo todo para serem treinados e discipulados para irem para as nações. Então, durante 3 meses nós temos um período teórico com aulas específicas, com momentos de adoração corporativo, treinamentos, momentos onde os alunos servem e aprendem mais sobre o caráter de Jesus. E agora, nesses próximos 3 meses, nós estamos indo para as nações pregar o Evangelho de Cristo. Durante esses 3 anos de missões, nós já vimos mais de 100 mil pessoas serem alcançadas ao redor do mundo e mais de 40 mil pessoas aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então nós, o Brasil para Cristo, fazemos parte disso juntos e eu tô aqui para agradecer a você que tem contribuído e participado dessa missão junto comigo. Muito obrigada porque vocês têm me enviado e nós juntos fazemos parte da grande comissão. Deus abençoe. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia de vitória que o Senhor nos concede, de poder estar na presença do Senhor. E eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Oséias. Louvado seja Deus. Hoje não tem PowerPoint, o computador... Cheguei em casa, o computador deixou eu na mão. Oséias 4:6. Aí eu estou sentindo de abençoar alguém com esse computador. Ninguém vai querer, nem de presente. Não abre nada. Oséias 4:6, os irmãos podem permanecer sentados. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Amém. Semana passada, nós falamos sobre inimigos do amor. E nós começamos a falar uma parte sobre os inimigos do amor, que nós estamos nesse mês falando sobre a revolução do amor. E nós falamos que nós temos um espírito regenerado. Quando nós nos convertemos, o Senhor regenera o nosso espírito. Nós recebemos através do novo nascimento. Mas nós temos também a alma e temos também o nosso corpo. E se a nossa alma não é regenerada, nem o nosso corpo. Eles continuam no mesmo estado. A regeneração ela acontece no nosso espírito. Mas a alma, sendo a sede da razão, da emoção, da vontade, se essa alma
ela não estiver curada, ela pode bloquear o espírito de fluir no amor de Deus, de fluir na graça de Deus, em tudo que Deus derramou no nosso espírito, nos deu quando nós somos regenerados. Nós recebemos a plenitude do amor de Deus na sua totalidade, nós recebemos a sua graça, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo homem, as velhas coisas se passaram. E semana passada nós falamos sobre a razão, né? Que a alma ela pode bloquear o espírito de viver esse amor, o amor de Deus, o amor ágape. E nós dizemos que a alma ela é dividida em 3 partes, é a sede da razão, da emoção e da ação, da vontade. E falamos sobre a razão, o modo de pensar. E quando nós temos um modo de pensar contrário ao que a Bíblia diz, vem bloquear, vem se tornar uma barreira para que o Espírito venha fluir. O Espírito regenerado venha fluir o amor de Deus através do nosso Espírito. Porque nós temos uma maneira de pensar contrária ao que a Bíblia diz. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre a razão, vocês vão lá no canal do YouTube e procura a primeira parte da pregação, que são os inimigos do amor, e aí você vai ter mais detalhados. Dei só uma pincelada para a gente não pegar o bonde andando, mas a gente agora dá um impulso no bonde e entra dentro. Então, na primeira parte nós falamos sobre a razão, e agora eu quero falar com vocês sobre a emoção, sobre os sentimentos que estão na nossa alma e que bloqueiam, que faz com que o cristão tenha muita dificuldade de fluir esse amor ágape, esse amor de Deus que está lá no seu espírito. Venha fluir tudo que Deus nos deu, que está lá no nosso espírito. Muitas vezes temos sentimentos, emoções que vêm ser como bloqueios para que nosso espírito venha fluir. E um sentimento ruim que tem muito na vida do cristão, que acontece coisas no nosso dia a dia, e é algo que Jesus nos ensinou a como que nós devemos nos portar também no dia a dia em relação a isso, é em relação ao poder do perdão. Então, quando nós não perdoamos, isso faz com que a nossa alma fique, as nossas emoções, venha um ressentimento, venha uma tristeza, um sentimento ruim, quando nós não conseguimos liberar perdão. E se torna um bloqueio para que o amor de Deus possa fluir desse espírito regenerado que está lá, que através do nosso espírito nós temos comunicação com as coisas de Deus, nós recebemos as coisas de Deus. Então, a falta de perdão, ela vai trazer amargura. Em Hebreus 12, 15, fala sobre a raiz de amargura. Se der para vocês colocarem lá na tela para mim, sobre Hebreus 12, 15, que fala sobre essa raiz de amargura que vem e brota dentro do nosso coração. E essa raiz de amargura, ela acontece por falta de perdão. Olha lá, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, a raiz de amargura, ela faz com que a gente se prive da graça, do favor imerecido de Deus, das coisas espirituais que nós temos que viver em alegria, em paz, em harmonia, em amor. E aí a gente, por quê? Porque aquela amargura, ela brota e ela fica ali. Mas o verdadeiro cristão é aquele que recebeu o perdão de Deus, mas ele também perdoa o próximo. Ele aprendeu a receber o perdão de Deus, mas ele aprendeu que ele também tem que perdoar. E Jesus foi bem claro a respeito do perdão, foi bem específico, bem detalhado a respeito do perdão, aonde não tem sombra de dúvida e nem questionamento
nem entre os cristãos, nem questionamento entre os teólogos a respeito do perdão, porque Jesus foi muito claro e muito objetivo a respeito disso. Ele disse que nós temos que perdoar, e perdoar 70 vezes 7 ao dia. Ao dia. Então, é viver em perdão. É viver perdoando a tudo e a todos e a qualquer que for a situação. E nós sempre achamos que o erro é do outro. Dificilmente, quando nós temos um ressentimento com alguém, ou estamos amargurados com alguma situação, nós nunca conseguimos enxergar que a culpa foi nossa, mas a culpa foi do outro. Por exemplo, essa semana, eu dei uma ralada no carro, né? E desceu na rampa lá, eu parei na rampa, puxei o freio de mão, engatei a primeira, desliguei, porque eu fui descer na rampa para pegar um bendito de um gatinho ridículo, que é da minha neta, e no sábado ela ficou o dia inteiro com esse gatinho brincando, e eu vi o tanto que ela gosta do gatinho, de meio de peludo, não é nem pelúcia, porque é uns pelo duro assim, um gatinho velho. E aí, quando eu troquei de vaga, que eu subi a rampa ali, o Emílio disse que o gatinho estava ali já 3 dias, já que ele mesmo já tinha passado um monte de vezes por cima do gatinho. Mas foi a primeira vez que eu fui por aquele estacionamento ali, e eu vi o gatinho, falei, ai, o gatinho da Alice, vou parar aqui o carro. Parei o carro na rampa para pegar o bendito do gatinho, o carro não voltou para trás, e aí eu coloquei a culpa em quem? No gatinho. A culpa não foi minha de parar o carro naquela rampa super inclinada, né? Aí eu corri lá e o carro encostou no muro. Aí eu tive que abrir o portão, voltar com o carro. Aí consegui subir, né? Ralou tudo a traseira lá. Aí parei o carro, desci a pé, peguei o bendito do gatinho e guardei lá o gatinho para entregar para ela, que eu sei que ela gosta do gatinho. Mas a culpa era do gatinho, não era minha. Foi minha. Porque nós temos esse costume de sempre achar que alguém é culpado. E esse costume vem desde Adão, né? Então, Adão, o que está acontecendo com você? Você comeu, eu comi, Senhor, do fruto, mas por que você comeu? Foi a mulher que o Senhor me deu. E aí a mulher, quem? Porque a Eva foi a serpente. Então, a gente tem o costume de nunca assumir o nosso erro. A gente sempre tem dificuldade. E o perdão começa quando você começa a enxergar que o erro é teu. Ah, mas a irmã Deise está chateada comigo porque ela falou que eu disse isso, isso, isso. Não, mas eu não falei isso para ela. Eu falei no geral, não estava nem pensando na irmã Deise, eu não quis ofender a irmã Deise, foi num outro... Não importa, ela ficou chateada, ela se ofendeu, eu preciso de ir lá e pedir perdão para ela. Porque eu sempre vou dizer que a culpa não foi minha. A minha intenção era outra, o meu propósito era outro, o meu foco era ofender a Eliene, não era ofender a irmã Deise. E ela, de tabela, se ofendeu. E a Eliene nem percebeu no que eu queria atacar ela, né? E aí a irmã Deise que ficou ofendida. Não, mas eu não vou pedir perdão para a irmã Deise, eu não falei nada para ela. Se ela ficou chateada, o problema é dela. Então, nós temos essa dificuldade de assumir o erro, né? E achar sempre que o erro é do outro. O erro é dela, que está lá com o coração já quebrantado, ferido, estava pensando já alguma coisa errada, estava julgando mal a minha fala e achou... Então, eu vou jogar a culpa em quem? No outro. Então, aí começa... A primeira dificuldade da gente é viver em uma vida perdoando as pessoas, perdoando, liberando perdão, perdoando tudo. E imagina se te pedissem para perdoar o Lula, para perdoar o Bolsonaro, para perdoar os políticos, né? Em geral, a gente vai colocar a culpa sempre em alguém, numa situação. Mas primeiro,
nós temos que crucificar o nosso ego. E aí a gente vai conseguir pedir perdão. Nós vamos nos convencer de pedir perdão, porque o nosso ego, às vezes ele está tão, nós não percebemos, mas ele está tão dominante, ele está tão sentado num trono dentro do nosso coração, que para a gente conseguir pedir perdão, a gente tem que pegar o ego e X nele, anular ele, tira a razão, tira o ego, sabe, tira e desce. E aí a gente consegue pedir perdão. Se a gente não conseguir crucificar o nosso ego, pega o teu ego, coloca ele lá na cruz com Cristo, crucifica ele lá na cruz, acaba com o seu ego, com o seu orgulho, com o seu eu, né? Quando a gente fala que a gente é nova criatura, que o velho homem morreu, mas será que nós não pegamos e ressuscitamos esse velho homem? Quantas vezes nós ressuscitamos o velho homem e ele está lá, reinando, mas ele é para ficar crucificado com Cristo, ele tem que morrer. E aí aqui, quando nós temos situações assim adversas, nós precisamos de aprender a conversar mais, a pedir perdão mais. Para quê? Para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração e também não contamine ninguém. Que às vezes a pessoa amargurada, ela contamina o outro e deixa o outro também amargurado. Mas que a gente possa ter o hábito, possa ser um hábito nosso, um hábito do cristão, ser algo muito natural para nós, pedir perdão e realmente perdoar as pessoas, as coisas, as situações que acontecem, a gente conseguir liberar esse perdão. Mas muitas vezes, por conta do ego que não está crucificado, por conta do velho homem que está lá reinando ainda, que ressuscitou e você nem percebeu que ele tá no domínio, você se torna sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, vai lá, pede perdão, vai lá. Posso usar continuar usando a irmã de exemplo? A irmã vai sair daqui magoada, amargurada, ferida, porque eu usei ela de exemplo na palavra. Mas aí, às vezes, a irmã está tão sensível, né? E eu estou tão insensível à voz do Espírito Santo, e aí qualquer coisa, às vezes, fere. Mas se eu sou sensível à voz do Espírito Santo, que eu possa ir lá e conversar com a irmã, e, irmã, você me entendeu errado, me perdoa. Pedir sempre perdão. Se não achamos que estamos errados, talvez estejamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai nos acusar. Ele vai tocar em nós. Olha, isso aqui, aquilo. Olha, aquilo que você fez, aquilo que você falou. Talvez a pessoa não estava bem e não recebeu bem. Não compreendeu direito. Às vezes ela compreendeu atravessado. Não importa, vai lá, se humilha, peça perdão. E muitas vezes, quando nós não perdoamos, por que eu falei que entre os sentimentos, entre as emoções, que são os sentimentos da alma, eles são um bloqueio para nós fluirmos em amor no Espírito, nosso Espírito fluir em amor. E eu falei do perdão, porque ele é o top de linha, sabe? Se a gente conseguir viver uma vida de perdão, tiver facilidade para perdoar as pessoas, não for difícil isso, os demais sentimentos, eles vêm a reboque. Então, o carro-chefe do sentimento seria o perdão. E quando nós não perdoamos, o perdão, ele tem o poder de nos curar, como ele tem também falta de perdão, nos adoece. Porque aí vem mágoa, cria ressentimento dentro do coração, e a falta de perdão, ela gera enfermidades que vai gerar no nosso corpo, que vai responder no nosso corpo. Às vezes a pessoa está doente,
ela está ferida às vezes na alma, e ela não consegue liberar perdão, ela não consegue perdoar, e ela fica sentindo várias vezes aquele sentimento ruim, aquela ofensa, aquela traição, aquela palavra mal colocada, aquela atitude, aquela traição, aquele engano, aquela situação que trouxe mágoa, que trouxe ressentimento, ela fica ressentindo aquilo e aquilo ela vai ficando doente. Tem muitas doenças que são resultado da falta de perdão. E se você conseguir liberar perdão, se você viver uma vida de perdão, você começa a ter cura não só na sua alma, mas também cura no seu corpo. Também a palavra de Deus fala que muitas orações são impedidas por causa da falta de perdão. Então, imagina você estar orando, clamando a Deus, mas a sua oração não é respondida. Talvez porque você não está conseguindo liberar perdão. Aí a palavra de Deus ainda fala, vai primeiro, reconcilia primeiro com o teu irmão. Até para nós ofertarmos, o Senhor Jesus disse, olha, nem a oferta eu não aceito. Se você primeiro tem uma questão com o seu irmão, vai lá, resolve a sua questão. Depois você vem, oferece a sua oferta, oferece o seu culto. Aí com certeza ele vai receber a nossa oferta, vai receber a nossa adoração, vai receber o nosso culto, vai responder as nossas orações. Então a falta de perdão é um bloqueio, é um impedimento muito grande para nós acessarmos o que Deus nos deu, que está lá no nosso espírito, e também é um bloqueio entre nós e o nosso Deus. Jesus, ele conta uma parábola que todos os irmãos conhecem, a respeito de um rei que ele perdoou uma dívida. Ele perdoou uma dívida de um cidadão, e esse cidadão, ele tinha uma dívida de bilhões. A dívida dele era de 10 mil talentos. 10 mil talentos era comparado a 200 mil anos de trabalho. 200 mil anos de trabalho. 10 mil talentos. Eram bilhões e bilhões que esse homem devia para essa autoridade, para esse rei. Era uma dívida, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Era uma dívida impagável. Não tinha como ele pagar. Nem que ele vivesse a vida inteira trabalhando para ele, não tinha como ele pagar essa dívida. Então, é uma parábola que Jesus está comparando a nossa dívida. A nossa dívida, a cédula de dívida que havia contra nós, era uma dívida impagável, que nós nunca teríamos condições de pagar a dívida que nós tínhamos. Mas nós sabemos que Jesus Cristo foi lá e pagou para nós. E aí ele perdoa a dívida desse cidadão. Ele perdoa essa dívida impagável. E ele sai dali e ele vai cobrar o servo dele. E o servo dele devia para ele 100 denários. 100 denários equivale hoje a R$2.800. Então, ele não queria perdoar o servo que devia R$2.800. Mas, no entanto, ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida impagável, que impossível de ser paga. E aí nós conhecemos a parábola, que aí o rei, essa autoridade que perdoou, chamou ele e falou assim, agora você vai ser lançado na prisão e vai ser entregue aos atormentadores. Você vai ser atormentado, porque você não perdoou o outro. E aí o que nós aprendemos com isso? Se eu não tenho misericórdia do meu irmão, eu quero ter a misericórdia de Deus. Eu quero a misericórdia de Deus. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim e me perdoe, como Ele já nos perdoou dessa dívida impagável. Mas eu não perdoo o meu irmão que me deve R$2.800, que me deve uma dívida muito insignificante perto daquela que Jesus já pagou o preço por mim. Então, misericórdia. Ele permite que esse homem seja atormentado.
E aí nós vemos muitos cristãos que às vezes estão vivendo uma vida atormentada, sendo atormentado por permissão de Deus. Sabe por quê? Porque não estamos liberando perdão. A partir do momento que você libera perdão, você não vai mais ser atormentado. Porque o Senhor não vai permitir vir o inimigo com os seus dardos malignos atormentar a tua vida. E aí nós vemos que a falta de perdão traz enfermidades no corpo e Deus permite essas coisas virem sobre o nosso corpo e situações adversas vêm nos atormentar, nos colocar. Não era só apenas ser colocado numa prisão, mas ainda ser atormentado. Olha que situação tão difícil que se torna este homem que não quis liberar perdão. Então, que nós possamos ser cristãos que perdoa, porque Deus nos perdoou aquilo que era indesculpável, impagável. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos dá essa ordem para nós perdoarmos, porque Ele não quer que nós sejamos atormentados. Ele quer que a gente seja feliz, que a gente seja abençoado, que a gente tenha paz, que a gente tenha alegria, que a gente tenha prosperidade, que a gente viva o melhor dessa terra. Mas nós precisamos de viver aquilo que Ele nos ensinou. Viver a palavra de Deus, que é perdoar. Não fique segurando mágoa. Perdoe e Deus te dá em dobro. Quando nós perdoamos, Deus vem e nos retribui em dobro. O que não é perdão? Perdão não é uma abertura condicional. Não é uma abertura condicional. Bom, eu perdoo a irmã Deise. Se ela mudar, se ela parar de ficar pensando que tudo que eu falo é só para ela, se ela mudar, aí eu vou perdoar. Agora, se ela ficar, toda vez que eu vou falar, ela pega e acha que eu estou atacando ela e fica se ofendendo, aí também não vou perdoar mais, não. Não é ela que eu quero atacar, é a Eliane. É a Eliane que eu quero atacar. Então, às vezes, a gente abre uma abertura condicional. Eu perdoo, mas se ele não fizer mais isso, se continuar fazendo, eu não vou perdoar mais. Se você se arrepender, se você se arrepender mesmo, pedir perdão ali de joelho, e eu ver assim, como que você tem esse poder? Quem disse que Deus te deu esse poder de você saber se a pessoa ela se arrependeu ou não? Só Deus sabe se houve arrependimento ou não. Só Deus tem esse poder. Se a pessoa chegou e pediu perdão, a sua obrigação é perdoar. Mas ele não se arrependeu. Eu não vou perdoar porque ele não se arrependeu. Não, nós não temos esse poder de saber. E o perdão não é condicionado a pessoa se arrepender ou não. É para nós perdoarmos e pronto. Se ele não se arrependeu, o problema é dele. Não traga o problema dos outros para você. Deixa ele. Se ele não se arrependeu, o problema dele. Então, o perdão, ele não é condicional. Não é se a pessoa mudar, se a pessoa se arrepender, eu vou perdoar. Não é se nada. É se nada. É perdoar e acabou. Desculpar o erro. Que não é perdão, não é pedir desculpa. Desculpa que eu errei. Perdão não é desculpa do erro. Me desculpe, só Deus perdoa. Muitas pessoas dizem isso, né? Isso é antibíblico. Nós dizemos assim, não, eu te desculpo, porque perdoar, só Deus que perdoa. Só Deus pode te perdoar. 37 anos de casado, tem uma lista assim, só Deus para perdoar. Eu desculpo, mas perdão, só Deus. Não. Isso é antibíblico. Nós temos que perdoar. Não é desculpar o erro, é realmente perdoar. Isso aí é uma desculpa que a pessoa usa para não liberar perdão. Perdão não é ignorar aquela situação. Faz de conta que não aconteceu. Faz de conta que não aconteceu, deixa isso para lá, mas fica
pensando naquela situação, fica se amargurando, fica ressentindo aquele sentimento ruim, daquela fala, daquela atitude que a pessoa teve contra a sua vida ou contra alguém da sua família, fica ressentindo aquilo e fala assim, não, tenta ignorar, sabe, fazer de conta que não existe. Fala assim, não, vou colocar uma pedra em cima e deixa aqui. Não, não é para colocar a pedra em cima, é para perdoar. É para resolver a situação. Vai lá, peça perdão, converse. Dizer que esqueceu da boca para fora, isso também não é perdão. Dizer que esqueceu, mas só da boca para fora, porque lá dentro que está fervendo. Que não pode nem cruzar com a pessoa. Tem que perdoar. Perdão também não é emoção. Eu não senti de perdoar. Eu não estou sentindo ainda. A hora certa, a hora que eu sentir, eu vou perdoar. Perdão não é emoção, perdão é decisão. O perdão, ele vai causar bloqueios, doenças, impedimentos na nossa emoção. Mas ele não é uma emoção, ele é uma decisão. Eu decidi perdoar. Por que eu decidi perdoar? Porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Porque Jesus ensinou que eu tenho que perdoar. Então eu vou perdoar, eu decido perdoar. Não é eu esperar sentir de perdoar. Mentira do diabo que as suas emoções mandam. As suas emoções não podem mandar. Quem tem que mandar em nós é a palavra de Deus. E aí que nós entramos na razão. O que a Bíblia diz a respeito disso? É isso que eu tenho que ser. A gente fala assim, eu sou crente, eu vivo a palavra, eu sou guiado pela palavra. Mas muitos cristãos têm sido guiados pelas suas emoções. Eu não senti de perdoar, eu não senti de dizimar, eu não senti de ser obediente, eu não senti de fazer a obra de Deus, eu não senti de servir, ainda não senti que eu tenho que servir. Eu não senti, peraí, você é servo de Deus, você se converteu a Cristo, você é guiado pela palavra ou você é guiado pelas suas emoções? É pelo que você sente. As nossas emoções não podem dominar. O que tem que ser o nosso controle, isso é uma mentira que Satanás implantou no coração dos cristãos. Eles esperam sentir. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo de abraçar ninguém. Eu não estou sentindo de perdoar. Eu não estou sentindo de amar. Eu não estou sentindo de fazer. Eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Eu não estou sentindo de orar. Eu não estou sentindo de falar do amor de Jesus para ninguém. Então, é as suas emoções que manda? Não. É a palavra de Deus. Espera aí, o que a Bíblia diz a esse respeito? Se a Bíblia diz que é isso, é isso. Se a Bíblia diz que é para amar, eu vou amar, porque eu decidi amar. Eu decidi perdoar, porque eu decidi viver segundo o que a Bíblia diz. Eu decidi ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu decidi agir conforme o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Então, nós precisamos entender bem quem é que está mandando. Se é as suas emoções ou se é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser verdade para a sua vida. Não o sentimento que vai mandar. Eu tenho que escolher acreditar mais na palavra de Deus do que o que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo de ir para o culto. Eu não estou sentindo de participar. Nossa, como a gente ouve isso demais da conta. Eu não estou sentindo. Você não é para você sentir. É para você ler a Bíblia e aprender com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus manda é o que você vai fazer. Porventura você acorda de manhã e fala assim, eu não estou sentindo de trabalhar hoje. Não estou sentindo. É assim? Não estou sentindo de trabalhar, não vou. Eu não estou sentindo de fazer isso. Então, não, você sabe que você tem que levantar e tem que ir trabalhar. E sentindo ou não sentindo. Você tem que trabalhar e pronto. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e conduta. Nós nos convertemos para viver em obediência a Deus e a sua palavra.
algo que está já aqui declarado na Bíblia. Mas aí nós começamos a agir conforme as nossas emoções. Então, tira a tua emoção do trono, crucifica o teu ego e vamos comer a Bíblia e vamos ver o que Deus tem para você, o que Ele manda nós fazermos e vamos viver conforme o que a Bíblia diz. Aí nós vamos viver as promessas de Deus, aí nós vamos viver tudo de melhor que Deus tem para nós. E o último é a vontade. Nós falamos da razão na quarta passada, hoje falamos um pouco da emoção e falamos da vontade. Perdão tem tudo a ver com o controle das emoções e com a sua vontade. Então, a sua vontade, ela é passiva ou ela é ativa? Então, na nossa alma está lá a razão, a emoção e a vontade. Então, nós temos que ter vontade, nós temos que ter ação. Em João 8,34 diz, quem peca é escravo, ainda escravo. Então, se a gente vive em pecado, a gente é escravo do pecado. Então, se a gente está vivendo segundo as nossas emoções, nós estamos nos tornando escravo do pecado. Mas em João 8,38 fala que se Jesus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre, totalmente. Por quê? Você está livre por quê? Porque você escolheu viver segundo a palavra e não segundo as suas emoções. Que você possa ser proativo. Vai atrás, peça perdão, tome atitude. Perdão é um sentimento? Não. Perdão é uma atitude. É uma decisão. Eu tomo a decisão e aí eu vou na minha vontade. Eu vou agir, eu vou ser proativa. Eu vou sair pedindo perdão. Escolha perdoar. Vai atrás. Conserte as situações. Perdão é algo que fazemos e não algo que sentimos. É um ato da vontade. Eu tenho vontade de perdoar. Eu quero perdoar, eu decidi perdoar. Por quê? Porque a Bíblia diz, porque Jesus mandou, e eu quero viver a palavra de Deus. Então, perdoar para mim vai se tornar não um peso. Ai, eu preciso de liberar perdão. Ai, eu não consigo, eu estou amargurado, eu estou sofrendo, atacou minha gastrite. Ai, porque eu tenho que perdoar, mas não consigo perdoar. Eu não estou sentindo de perdoar, não. Se nós vamos viver a palavra de Deus, o perdão vai ser algo muito automático, vai ser algo muito prazeroso, porque eu decidi perdoar, porque eu entendi que a palavra de Deus, o que Jesus fala a respeito do perdão, porque eu entendi isso, porque eu decidi viver a palavra, e porque eu não ando segundo a minha emoção, mas eu sou ativo, eu tomo atitude de perdoar. Eu não preciso de esperar alguém vir pedir perdão para mim, eu vou lá e eu peço. Se a irmã Deise tem dificuldade de pedir perdão, deixa ela, coitada. Vou orar por ela, vou eu já e peço perdão para ela logo, já ajudo ela. E assim nós ajudamos aquele que é mais fraco. Que a Bíblia fala que aquele que está mais forte, ajuda aquele que é mais fraco na fé. Então, se você consegue assimilar e receber essa palavra, e viver essa palavra, e você decidiu viver uma vida de uma pessoa que perdoa, e você tem essa atitude, porque você não quer bloquear o teu espírito com a falta de atitude, de resolver as coisas, resolver as situações, para não bloquear as bênçãos de Deus na tua vida, então vai lá e ajuda teu irmão, vai lá, pede perdão. Ah, mas foi ele, não importa, vai lá, pede perdão, ajuda ele. Escolha jogar fora a lista de ressentimentos. Escolha liberar o devedor de pagar a dívida. Escolha liberar. Eu perdoo a dívida de todo mundo. Eu sou amor ágape. Eu sou o próprio perdão. Se nós temos o amor ágape e na quarta passada, nós falamos que nós somos amor ágape, que o amor ágape já foi derramado totalmente, completamente dentro do nosso espírito, e nós temos este amor, então eu perdoo, porque eu sou amor ágape, eu tenho esse amor de Deus dentro de mim. E quando você guarda mágoa, porque você não teve ainda essa revelação da palavra. E quando você conseguir liberar perdão, você vai
andar em amor e vai ser muito fácil você perdoar. Vai ser algo muito natural você perdoar, porque você é amor ágape, porque o amor de Deus está em você. E quando você perdoa, a sua alma está curada, você toma atitude de perdoar, você libera as suas emoções, na sua mente você já compreendeu a palavra, você está liberto do poder das emoções, você tem atitudes e aí a sua alma não bloqueia mais o seu espírito, e aí esse amor que foi derramado no teu espírito, quando você foi regenerado, esse amor ágape vai fluir, e você vai ser aquele cristão que aonde passa, todo mundo sente o amor de Deus saindo dos teus poros, das tuas palavras, da tua maneira de viver, das tuas atitudes. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. E eu quero pedir perdão para a igreja. Se caso você não compreendeu essa palavra, se caso você estiver aí pecando, achando que eu passei do horário, o culto de quarta é das 8 às 9h30. Eu não passei do horário. Então, eu já te peço perdão se você pecou, pensando assim, ela está passando 20 minutos, 22 minutos, 19 minutos. Eu já te perdoo por conta disso. Fique em paz. Você está perdoado. O culto hoje termina 9h30. Nem por isso o pastor precisa de ficar falando mais 8 minutos. Mas eu quero orar. Jesus, tem misericórdia de nós. Tudo o que nós queremos, Senhor, é viver a Tua palavra, é andar segundo a Tua palavra, porque assim nós vamos tomar posse das promessas de Deus, nós vamos, Senhor, viver o melhor que o Senhor tem para nós, nós vamos ter paz, alegria, amor, bondade, longanimidade, benignidade, o fruto do Espírito, Senhor, vai ser uma realidade todos os dias da nossa vida. Nós vamos conseguir resolver as situações com muito mais habilidade, porque nós estamos indo de acordo com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver este amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e nos deu gratuitamente, sem merecer. Obrigado a Deus pela Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.